Bíblia no livro de Filipenses. Continuar nossa série. Já vou deixar como indicação aos irmãos esse livro Filipenses para você, do Steve Lawson. É um livro que comenta Filipenses de uma forma bem acessível para você mesmo, para a gente, né? Alguém escreveu um livro chamado Todos Somos Teólogos. Então, todos produzimos teologia, quer você goste ou não. Então, se todos produzem teologia, vamos produzir boa teologia. É a teologia que não só fica aqui, mas a teologia que desce para o coração e para a vida prática dos crentes. Então, já deixo como indicação, está aqui. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada. Vamos ler o texto. Filipenses 2, versos 1 e 2. Diz assim a Sagrada Escritura: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós te agradecemos por esta manhã de domingo, te louvamos pela oportunidade de estarmos reunidos em igreja, de cultuarmos, prestarmos louvores a Ti. E nesse momento te peço que o Senhor possa, assim como o Senhor falou no meu coração, que o Senhor possa também falar da Tua igreja, sempre com temor e tremor, e que o Senhor possa, na liberdade que o Senhor tem em seu Espírito, falar e edificar os nossos corações mediante a Tua palavra. Muito obrigado, nos abençoa, me abençoa, usa-me, apesar de mim mesmo, no nome do Filho amado de Jesus Cristo. Amém. No ano de 320 depois de Cristo, sob o reinado do imperador Licínio, os cristãos ainda enfrentavam perseguições em algumas partes do Império Romano. Em Sebaste, atual Sivas na Turquia, 40 soldados da 12ª Legião do Império Romano, todos cristãos, recusaram-se a oferecer sacrifícios aos deuses pagãos, o que era obrigatório aos soldados romanos. Diante de sua recusa, o governador Agrícola tentou convencê-los a negar sua fé, oferecendo-os riquezas e promoções militares. Mas eles responderam: nada temos a temer, pois servimos o Rei dos Céus. Furioso, Agrícola ordenou que os soldados fossem despidos e forçados a passar a noite em um lago congelado, suportando o frio extremo como punição de sua fé. Para tentar quebrar sua resistência, os romanos colocaram banhos quentes perto do lago, ofereceram a oportunidade de renunciar à sua fé e sobreviver. Enquanto isso, os soldados cantavam: 40 soldados de Cristo, 40 mártires de Cristo. Após horas de sofrimento, um dos soldados não suportou e saiu da água para buscar abrigo no banho quente, mas morreu quase instantaneamente devido ao choque térmico. Mas o cântico continuava: 39 soldados de Cristo, 39 mártires de Cristo. Enquanto isso, um dos guardas que vigiava os mártires ficou impressionado com sua resistência e, segundo relatos, teve uma visão celestial, anjos descendo do céu com coroas para cada um dos mártires. Mas uma coroa permanecia sem dono, pois o soldado que havia desistido não a recebeu. Tomado por fé e arrependimento, o próprio guarda retirou sua armadura, confessou sua fé em Cristo, entrou no lago para tomar o lugar do desertor. Assim, o número de mártires permaneceu 40. Então os soldados voltaram a cantar: 40 soldados de Cristo, 40 mártires de Cristo. Meus amados, essa história dos mártires de Sebaste, ela nos lembra que todo convertido recebe de Deus um duplo chamado. Se você, sendo crente, você recebeu de Deus um duplo chamado. É um chamado à salvação e um chamado ao sofrimento. Parece até loucura, né, dizer isso nos dias de hoje. Nos dias de teologia da prosperidade, nos dias de teologia do coaching. Dias em que o ego do homem é massageado e remar contra a maré do mundo parece que perdeu sua força. Mas, como disse o próprio Mestre Jesus, lembrai-vos da palavra que eu vos disse:
Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Paulo termina, irmãos, esse finalzinho do capítulo 1 de Filipenses, tratando justamente dessa verdade, em combate a um dos problemas ali enfrentados pelos filipenses. Era um problema externo, um problema de perseguição e oposição que aqueles irmãos lá de Filipos estavam sofrendo. Essa perseguição era oriunda por a cidade de Filipos ser uma cidade pomposa, ser uma cidade orgulhosa, ser uma cidade que era oficialmente considerada como colônia de Roma. Eles não pagavam mais tributos. Perseguição por aqueles irmãos serem discípulos de Cristo. E como é que Paulo ministra essa verdade do sofrimento na vida daqueles irmãos? Como resistir à perseguição e ao sofrimento? Paulo, que vocês lembram, né, do texto passado, ele aponta para a sua vida, para o seu sofrimento que ele teve ali em Filipos, ele aponta para o seu sofrimento atual, por ele estar preso, mas muito mais Paulo aponta para o Mestre, para o sofrimento do Mestre. E Paulo lembra que quando nós somos chamados à salvação, inevitavelmente nós somos chamados ao sofrimento. Como eu falei, a chamada dupla bênção. É loucura, né? Dizer que sofrer é bênção nesse mundo louco. Mas se você foi chamado como discípulo de Cristo, você foi chamado a esse sofrimento. É claro, irmãos, nem todos os sofrimentos, nem em todas as medidas, nem em todos os níveis, mas, certamente, se nós vivemos essa verdade, se nós pregamos essa verdade, se nós nos posicionamos, como disse o Mestre, se guardaram a minha palavra, certamente, em algum nível você deve estar sofrendo. Paulo aqui nos lembra que, pelo menos de dois propósitos do sofrimento cristão. Por que um cristão, por que um crente sofre? Paulo, pelo menos, dá dois motivos aqui. Primeiro, o avanço do Evangelho. É por meio do sofrimento do discípulo que o Evangelho avança. Lembra da frase de Tertuliano? O sangue dos mártires é a semente da igreja. E Paulo lembra disso quando, lá em Filipos, quando chegou, expulsou aquele demônio daquela menina endemoniada. Depois disso ele foi preso e foi torturado, mas ali a família do carcereiro se converteu. Um outro motivo do sofrimento é consolar os demais que sofrem. Fazendo o quê? Apontando para o foco que é Cristo, apontando para a sua palavra e apontando para a eternidade. Por fim, meus amados irmãos, o sofrimento por parte dos discípulos de Cristo é esperado em algum nível. Sofrer e não causar sofrimento deve ser uma marca do cristão. Por que eu estou falando isso? Por que sofrer deve ser uma marca e causar sofrimento não? Porque agora, Paulo vai tratar um segundo problema. Paulo tratou ali no finalzinho do capítulo 1 um problema externo, agora Paulo vai tratar um problema interno. Não só um problema, mas um pecado. Um pecado que os irmãos filipenses estavam enfrentando. A questão ali era autoengrandecimento, soberba, orgulho, egoísmo no sentido de focar nos seus interesses próprios e não nos dos irmãos. E tudo isso acabava ou gerava desunião na igreja. Logo, se você percebe, depois você pode ler em casa, se você ainda não leu, se você ler os primeiros 11 versículos de Filipenses 2, Paulo vai fazer uma exortação a esse pecado. E nesse tratamento, o velho pastor vai convocar a igreja a um chamado à humildade. Esse termo humildade não existia ali no grego, era ofensivo, né, para o grego e para o romano. Algumas pessoas dizem que foi próprio Paulo que cunhou esse termo humildade no contexto da igreja. Logo, Paulo vai levar esses irmãos a um chamado à humildade. E chamando à humildade, Paulo vai levar esses irmãos à união, apesar da diferença de opiniões. Veja, Paulo transita de um problema externo para um problema interno. Os dois são graves.
Os dois trazem sofrimento à igreja, mas perceba que Paulo vai investir muito mais a tratar esse problema interno de soberba, de orgulho, de egoísmo e de desunião. Eu fiquei pensando, por que Paulo está investindo muito mais nesse pecado interno, nesse problema interno? Eu penso que porque esse pecado ele tem desdobramentos muito sérios e certamente Deus os abomina. Eu vou ler alguns versos aqui em relação a isso, para justificar esse meu raciocínio, ou justificar o pensamento aqui de Paulo. Primeiro, o orgulho. O temor do Senhor é odiar o mal. O orgulho, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu os odeio. Provérbios 8:13. O orgulho precede a destruição e a altivez de espírito precede a queda. Provérbios 16:18. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Sobre desunião ou divisão. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª, a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Provérbios 6, 16 e 19. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais unidos em mesmo pensamento, em um mesmo parecer. 1 Coríntios 1:10. Logo, amada igreja, Paulo vai tratar desses 2 pecados, com um chamado a quê? Como é que Paulo vai tratar esses pecados de egoísmo, de divisão? Paulo vai fazer um duplo chamado, um chamado à união e um chamado à humildade. E como é que ele vai fazer isso nesses 2 versículos? Ele vai elevar a nossa mente à mente de Cristo. Nos 2 primeiros versos, ele vai focar na questão da unidade e, na sequência, nos outros 9, vai focar na questão da humildade. Mas esses conceitos, meus amados irmãos, eles estão interligados, pois para ministrar unidade, não te faltará um galardão no céu. Então, Paulo, para tratar a unidade, já que esse tema está ligado à humildade, Paulo vai considerar os seguintes aspectos: abnegação, vida comum e partilhada, abrir mão de conceitos pessoais, humilhação, amor deliberado, incondicional. Ele vai lembrar da kenosis de Cristo, né? O próprio esvaziamento do Filho de Deus. E aí vamos agora para o texto, né? Paulo, ele começa, vou ler novamente aqui o texto, o verso 1, diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Paulo, você percebe que ele inicia o texto aqui com essa conjunção condicional se. Geralmente a gente usa ela para colocar uma condição, ou falar sobre, ou gerar alguma dúvida. Mas aqui, irmãos, no grego, a intenção não é essa. Aqui a intenção de Paulo é justamente o contrário. Paulo está apresentando e argumentando verdades. Esse termo se há, a gente poderia trocar por visto que há, ou na certeza que existe. Então, Paulo ele vai tratar agora as 4 verdades, essas 4 bênçãos, e essas bênçãos, meus amados irmãos, elas são oriundas de um verdadeiro relacionamento com Deus e com seu Filho Jesus, com esse Deus trino. Primeira coisa que Paulo vai dizer, e aí eu vou já mudar o termo, né, para a gente poder focar nesse sentido. Na certeza que há exortação em Cristo. Meus amados, aqui Paulo está lembrando dessa verdade, que há muita exortação em Cristo. O que Paulo quer dizer aqui aos filipenses? A ideia é que Cristo nos exorta, nos consola, nos auxilia, nos ajuda. Desde a nossa conversão até os dias de hoje, Cristo tem caminhado conosco, amém? Aqui, irmãos, daquela ideia do paraclesis, é você trazer alguém para perto de você para lhe ajudar. E é justamente isso que Jesus tem feito por nós. Jesus deixou o céu para nos resgatar. Depois ele envia o seu Espírito a fim de ministrar santidade em nossas vidas. Jesus nos anima, nos encoraja, fortalece nossos corações em tempos difíceis. Em tempo de desespero e desânimo, Ele permanece ao nosso lado, com palavras de esperança e consolo,
derramando a sua paz que excede todo o entendimento. Paulo nos lembra, e lembra a igreja de Filipos, e nos lembra hoje, que em Cristo há esse auxílio contínuo, essa exortação, essa correção. Jesus nos disciplina quando estamos no erro. Por quê? Porque Ele é nosso Pai e nós somos o Seu Filho. É um sinal da nossa filiação ao Pai eterno. Jesus está caminhando conosco e nos auxiliando na pessoa do Seu Espírito. Depois Paulo vai falar na certeza que há consolação de amor. Primeiro, essa caminhada com Jesus, caminhada lado a lado, de contínua exortação, ensino. Isso requer de nós uma vida de piedade, de santidade, de intimidade. E depois Paulo nos lembra que há uma consolação infinita de amor. Paulo nos lembra que há um suprimento ilimitado de amor e de consolação na pessoa de Cristo, na pessoa de Deus. Paulo nos lembra, ao falar dessa consolação de amor, que o amor de Deus ele é sacrificial, que o amor de Deus ele é incondicional. Deus é aquele que nos amou primeiro, é aquele que nos amou apesar de sermos pecadores. É aquele que nos entregou o seu melhor, mas não de forma condicional, mas de forma incondicional. É esse amor, e esse amor de Deus é a razão suprema, é a base de suas ações e suas consolações. Não foi porque nós somos bons, não foi porque nós somos bons cidadãos, não foi porque pagamos os nossos impostos, não foi porque nós somos bons pais e mães, não foi porque nós somos honrados e temos bom testemunho. Não é que não haja virtude nessas coisas, mas nada disso, nada, é a base da nossa salvação. Nossa salvação é de graça, não é baseada nos nossos méritos. E é esse conceito que Paulo que lembra aos Filipenses. Paulo fala desse relacionamento com Jesus, baseado nesse amor eterno dele, ilimitado. Depois Paulo vai falar que existe, na certeza que há comunhão do Espírito. Aqui Paulo está trazendo não só a ideia de comunhão, de parceria entre as pessoas, entre os irmãos da igreja. Paulo aqui não está falando de afinidades, de gostos pessoais, de compartilhados, de semelhanças identitárias, da comida que a gente gosta junto, aquele churrasquinho, né, pastor Pedro? Do time de futebol. Irmãos, amada igreja, aqui há algo muito superior. É a comunhão que vem do céu, é a comunhão que é produzida pelo Espírito, é a comunhão do Espírito, ou seja, que é somente dada aos crentes, que é somente ministrada no meio da igreja. Meus amados, é por essa razão que existe uma comunhão singular, ministrada pelo Espírito aos crentes e à igreja, é que não existem desigrejados. É por isso que não existe culto online. É por isso que nós não podemos deixar de nos congregar. E se congregar, ser membro, é muito mais do que ter seu livro escrito num livro de membresia. É por isso que nós devemos viver uma membresia real, uma membresia madura. Assistência aos cultos, contribuição, serviço, suporte, discipulado, disciplina, sacrifício. Isso tudo é um sinal que a igreja tem recebido a comunhão provida do Espírito. É algo sublime, é a bênção celeste provida na cruz por Cristo e ministrada pelo seu Espírito. É por isso que é muito grave não exercer uma membresia saudável. É por isso que é muito grave produzir desunião e facções em meio à igreja. Vai de encontro ao próprio Deus. Paulo sabe desse perigo e chama a atenção dos filipenses. Paulo conclui o primeiro versículo dizendo assim: na certeza que há entranhados afetos e misericórdias. Paulo vai finalizar trazendo à memória que a exortação de Cristo, seu amor ilimitado, sua comunhão produzida do Espírito, produz mudança em meio à igreja. Não é isso, meus amados irmãos, que o Evangelho faz em nós? O Evangelho nos recebe em nossa vileza e estado de depravação, mortos em nossos delitos e pecados, e transforma a nossa vida, nos traz vida. Antes eu matava, agora não matarei mais. Antes eu roubava,
Não roubarei mais. Antes eu mentia. Não devo mentir mais. Antes eu adulterava. Não devo adulterar mais. Antes eu tratava mal meu cônjuge. Não devo fazer isso mais. Antes eu fofocava. Devo morder a minha língua. Antes eu consumia pornografia. Não devo fazer mais. Antes eu causava divisão e discórdia. Não farei mais. Se antes eu era duro, egoísta e orgulhoso, agora eu devo ser humilde e ministrável. Se antes eu me tinha como tal, em alta conta, em alta consideração, agora eu me vejo como o pior dos pecadores. Se antes eu era o primeiro, agora eu devo ser o último. Se antes eram os meus conceitos, agora é a santa palavra. Se antes eu amava o pecado, agora eu odeio o pecado. Se antes eu odiava a Deus, agora eu devo amar a Deus. Se antes eu estava morto, agora eu tenho vida. Essa mudança que se inicia na transformação, na metanoia da nossa mente, ela deve descer ao nosso coração. Não é só teoria, é prática. Por isso que Paulo utiliza o termo pragna, aqui, que é entranháveis afetos, né? Hoje, nós ocidentais, quando você fala assim, você está com uma dor de sentimento, né? Você fala que seu coração está doendo, né? Então é como se o centro dos nossos afetos e sentimentos e emoções fosse o nosso coração. Mas para o oriental não era assim. Para o oriental, a ideia dos sentimentos e sentimentos estava no estômago, estava nas entranhas, estava no interior do corpo. Era o lugar onde se concentravam as mais profundas emoções, especialmente o amor e a compaixão. Paulo quer trazer à memória dos filipenses a ideia de sentimentos intensos, afetuosos, íntimos, que implicam em ações de compaixão, misericórdia ativa em favor do outro. Um amor que é sentido nas profundezas do seu ser e que se manifesta em atitudes de misericórdia. Deixa eu já fazer uma aplicação aqui a todos nós. Qual será a maior prova de amor que você pode dar para uma pessoa? Pare e pense um minuto enquanto eu rego minhas cordas vocais. No âmbito eclesiástico, no âmbito de igreja, de membresia, uma das maiores provas de amor que você pode dar ao seu irmão em Cristo é exortá-lo em amor. É corrigi-lo. É não deixar ele no pecado, no erro, e assim trazê-lo mais para perto de Cristo. Então, minha amada igreja, que nós possamos ter amor, que nós possamos ter o amor verdadeiro, a coragem e a disposição de nos exortarmos biblicamente, mutuamente, para o bem, para o nosso bem e avanço do Evangelho. E que também nós possamos ser ministráveis, que nós possamos ouvir as exortações bíblicas e feitas de amor, encarando isso não como um ato de desaforo e desamor, mas como um ato de amor com a minha e com a sua vida. Paulo vai para o verso 2, eu vou correr aqui por conta do nosso tempo. Paulo inicia o verso 2 dizendo assim: completai a minha alegria. Se você ler a carta de Filipenses e você ler outra carta, como a de Coríntios, você vai perceber que a pena de Paulo está mais leve. É uma carta extremamente cheia de amor, cheia de gratidão. Paulo estava preso, Epafrodito chega com a oferta, e Paulo, com as notícias, porque Epafrodito era o pastor juntamente com Timóteo, e Paulo recebe as notícias de Filipenses e vai responder. E a pena de Paulo está leve, cheia de alegria, um coração jubiloso. Até nas exortações que Paulo faz aqui, é de uma forma mais amorosa e mais branda. Nós vamos perceber ao longo dessa carta, né, como eu falei, que até as exortações são mais brandas. Paulo está alegre ao escrever a carta e deseja se alegrar ainda mais. Por isso que ele fala, né? Completai a minha alegria. Então, Paulo está jubiloso, ele escuta que tem um pecado lá que tem que ser tratado, ele vai tratar esse pecado, espera que os irmãos o escutem para ele ficar mais alegre. O ponto aqui, irmãos, a observar é que Paulo está preso, mas está alegre. Paulo nos ensina com isso a verdadeira fonte da alegria genuína, que seria talvez no Paulo se alegrar com a sua liberdade, que seria bom, mas Paulo se alegra muito mais com o progresso espiritual daqueles irmãos, que nós possamos nos alegrar
sermos suporte, né? Que os irmãos possam crescer muito mais que nós. E nós possamos nos alegrar com esse progresso espiritual. E não há progresso espiritual, muitas vezes sem exortação, sem correção, sem auxílio e sem ensino. Paulo vai agora para o verso 2. Ele vai dizer, primeira coisa, pensai a mesma coisa, ou tende o mesmo modo de pensar. Aqui a exortação não seria, né, para você aniquilar sua individualidade, pensarmos todo mundo da mesma forma, do mesmo jeito e agirmos da mesma maneira, para sermos robôs, né, uniformes. Irmãos, a igreja de Cristo não é, isso aqui é seita, se você for agir assim, e a igreja de Cristo não aceita. A Bíblia não ensina isso em nenhum lugar. Até porque Paulo entendia que há beleza no diferente. A igreja é isso, é unidade na diversidade. É possível, amada igreja, termos unidade, amém? Amém? Amém. É por isso que Cristo morreu na cruz. E na eternidade nós vamos cumprir perfeitamente essa unidade. Aqui o ponto de Paulo é que devemos pensar e agirmos como Cristo. Nossa mente, lavada no sangue de Jesus, deve produzir uma cosmovisão cristã. E essa cosmovisão vai desembocar em atitudes semelhantes às de Cristo. Irmãos, a igreja, está remando contra a maré. Nós somos chamados a nos posicionar. O ponto aqui, que quero trazer a reflexão, né, que para o bem comum, para o bem da unidade da igreja, muitas vezes, você pode abrir mão dos seus conceitos pessoais. Paulo está falando aqui que nós temos que ter um pensamento, o mesmo pensamento. E esse pensamento não é deixar todo mundo robotizado. Ou seja, nós vamos divergir em alguns pontos que não são fundamentais. Isso é comum, é normal, mas o ponto aqui é que muitas vezes, para o bem comum, vale mais a pena você morder a sua língua, fechar a sua boca, engolir a sua opinião para você. Mas o ponto aqui que eu penso que está muito claro, não é nem esses pontos que não são fundamentais, mas é naquilo que devemos concordar, que são os assuntos fundamentais da fé cristã. É naquilo que não dá para abrir mão, no que é basilar. Não só nós, igreja, devemos concordar nas doutrinas fundamentais, como também na luta e no confronto ao pecado. Nós, igreja, não somos chamados para fazer vista grossa. Não podemos ser da turma do não tem nada a ver, é comum, não é comigo. Nós não somos chamados para viver de modo comum ao pecado. Nós não somos chamados para agradar homens. Na luta contra o pecado, não devemos ser melindrosos. Com o pecado, nós devemos ser intolerantes. Por quê? Por que com o pecado nós devemos ser intolerantes? Porque o pecado nos afasta de Deus. Porque o meu pecado, porque o seu pecado, porque o nosso pecado foi que levou Jesus para a cruz. Logo, seja pela doutrina bíblica, seja na luta contra o pecado, seja para manter a unidade, tenhamos o mesmo pensamento. Paulo continua, tenhais o mesmo amor. Aqui a exortação do apóstolo, que ele faz lembrança desse amor de Cristo, esse amor sacrificial, incondicional, esse amor deve refletir em nós. Abnegação, esvaziamento, eu tenho que diminuir para Cristo crescer. Amor sem esperar nada em troca, abrir mão do seu conforto, do meu conforto, perder para ganhar, exortar, instruir e disciplinar. Isso é amor bíblico. Depois Paulo passa, sejais unidos de alma. Aqui a ideia é que a igreja deve trabalhar junto para o mesmo fim. Nós somos chamados para a proclamação do Evangelho, para a edificação da igreja. Que nós unidos, meus amados, possamos trabalhar nesse propósito. Pedro 3:8 diz assim, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, misericordiosos e humildes. Paulo também nos lembra em Coríntios, rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Por fim, Paulo vai dizer, tendo o mesmo sentimento. Aqui a ideia é que a igreja está tão concordando nessas doutrinas basilares, naquilo que não pode abrir mão, ela está caminhando junta
de uma forma tão singular na luta contra o pecado, em posturas biblicamente corretas, que quem olha de fora vai dizer assim, essas pessoas são cristãs. Essas pessoas têm a mente de Cristo, porque elas pensam como Cristo. E elas agem como Cristo. É isso que Paulo quer dizer, tendo o mesmo sentimento. O próprio Mestre nos fala disso, né? Nisso conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. E o amor aqui não é de dar tapinha nas costas, não é de fazer... A igreja não é grupo, a igreja não é sindicato, a igreja não é associação, a igreja é um organismo vivo, instrumento de Deus para alcançar o mundo em seu pecado. A igreja é um grande hospital, cheio de doentes redimidos por Jesus, crentes que ainda não são perfeitos, que erram, mas a marca de uma igreja saudável é que ela não concorda com o erro. Ela vai reconhecer o seu pecado, e ela vai mudar, porque uma marca de um cristão verdadeiro é quando você olha para trás na sua vida, você olha para hoje e você diz assim, ó, o Joey de hoje não é igual ao Joey de ontem, o Joey mudou. O Joey que pecava não peca mais. Isso é quando Jesus fala, conhecereis a árvore pelos seus frutos. É isso. O Evangelho requer mudança verdadeira em nossas vidas. Requer que nós morramos para nós mesmos e vivemos a vida de Cristo. Existe um livro de Jonathan Leeman com o título A Igreja e a Surpreendente Ofensa do Amor de Deus. Vou repetir. A Igreja e a Surpreendente Ofensa do Amor de Deus. É um livro que fala sobre membresia e disciplina. E um dos capítulos desse livro ele vai falar sobre a aliança. Ele vai dizer assim, todo crente tem uma aliança com Cristo. Então, se você é crente, se você foi resgatado do império das trevas e transportado para o império da luz, você tem uma aliança com Jesus. Nosso Deus é o Deus das alianças. E Ele fez uma nova aliança, firmada sobre o seu sangue. Então, você tem uma aliança com Jesus, um pacto. E Ele vai dizer que essa aliança, esse nosso pacto com Jesus, ele é manifesto aonde? Se Jesus está no céu, né? Ele é manifesto aqui. Então, a minha aliança com Jesus, a sua aliança com Jesus, ela é manifesta na minha aliança que eu tenho com você, na igreja local. Logo, essa aliança, meus irmãos, é preciosa, ela é eterna. Essa aliança é superior a qualquer outra aliança, a familiar, que é de sangue, a do casamento, porque essa aliança vai ser eterna, as outras vão cair pelo tempo. Então, meus irmãos, que nós possamos zelar por essa aliança ao desenvolvermos uma membresia saudável e madura. Amém? Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, completai a alegria do pastor Pedro, completar a alegria da liderança dessa igreja, completar a alegria uns dos outros. Como? Tendo o mesmo modo de pensar, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma e tenhamos o mesmo sentimento. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra pregada, que teu Espírito possa falar e ministrar aos nossos corações, nos abençoe agora nesse tempo de EBD. Assim nós te louvamos, no nome do Filho amado Jesus Cristo. Amém. Pastor?